Hey!
Deus. Irmãos, abre a tua Bíblia comigo, pode sentar, tá certo? Só não pode ficar de boca calada, tá bom? Só não pode ficar de boca calada, mas pode dar glória, aleluia, pode pular se você sentir vontade. Para mim não vai ter nenhum incômodo. Você pode, se o Espírito Santo de Deus mandar dar glória, pular, pode ficar à vontade, meu irmão, porque você está na igreja pentecostal, tá bom? Eu estou rouco de dar glória, eu estou rouco de dar glória, de dar aleluia, de pregar. Glória a Deus. Então você está proibido de ficar de boca calada, tá certo? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Neemias. Neemias. Glória a Deus. Capítulo de número 2, verso de número 17. Pode ficar sentado mesmo, só não pode ficar calado, eu já disse, tá bom? Só não pode ficar calado, tá certo? Glória a Deus. Diz assim: então eu lhe disse, veja a situação terrível em que estamos. Jerusalém está ruinada e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venha, reconstruímos os muros. Amém? Vamos destruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Amém, igreja? Glória a Deus. Irmãos, estamos no livro, fizemos leitura do livro de Neemias, e dentro dessa leitura eu quero trazer um tema para a mensagem dessa noite, e o tema da mensagem é marcando território. Você pode repetir comigo? Marcando território. E ao mesmo tempo uma pergunta: quem domina o seu território? Você entendeu aí o tema? Para nós entrarmos na mensagem, eu quero fazer uma pergunta a você: quem era Neemias? Para você entender a história, você vai ter que saber quem é Neemias. Ah, pastor, Neemias é um pedreiro que mora lá perto da minha casa. Ah, pastor, Neemias é o filho do amigo de uma pessoa que eu conheço. A Bíblia fala que Neemias, ele era filho de Acalias. Nos 3 capítulos de Neemias, não há registro de quanto tempo ele viveu, e não há registro de sua morte, ou de quando ele morreu. Mas uma coisa é certa: Neemias, ele trabalhava para o rei Artaxerxes, e ele ocupava um cargo como copeiro do rei. A Bíblia vai estar falando isso. Ele não era bem um trabalhador da cozinha, mas ele ocupava um cargo de confiança. Ele ocupava um cargo de confiança, uma de sua mais importante responsabilidade era provar o alimento, era provar o vinho, era para provar o alimento
Ele era responsável para fazer esse teste. Os alimentos que seriam ingeridos pelo rei, Neemias, ele era a única garantia que o rei permaneceria vivo. Porque se o alimento tivesse contaminado, quem morria? Neemias. Se o vinho tivesse contaminado, quem morria era Neemias. Só para você ver que a responsabilidade de Neemias, ele era mais do que um copeiro, ele era a garantia que o rei jamais seria envenenado. E na época em que o povo zombava de Deus, o povo não dava ouvido aos mensageiros de Deus, o povo, ele ridicularizava os profetas de Deus, eles não davam ouvido aos profetas de Deus, até que a ira de Deus se levantou contra o seu povo. E quando a ira de Deus veio sobre o povo, Deus não teve misericórdia nenhuma. O Senhor, ele permite que os babilônicos entrem em Jerusalém, destruam o templo, levam os utensílios da casa de Deus e destrói os muros de Jerusalém, e mata os jovens à espada, e levam alguns para o cativeiro. Os muros de Jerusalém estavam completamente destruídos, a cidade não tinha mais nada a não ser pedra sobre pedra no ambiente. Era essa a situação na cidade. O povo, ele estava distanciado. O povo estava afastado dos caminhos do Senhor. Nenhuma pessoa estava firme para testemunhar do Deus vivo. E que sua situação terrível, a opressão ao redor de Israel era tão grande que aqueles que queriam reconstruir as suas vidas, eles eram zombados e estimulados a trabalhar. A situação ficou tão precária que as pessoas, eles tinham até vontade de reconstruir as suas vidas, mas eles eram zombados, mas eles eram estimulados a trabalhar. E o que Deus fez para acabar com tanta destruição e humilhação e a falta de esperança daquele povo? Será que Deus levantou um exército poderoso para ajudar? Não. Será se Deus, ele enviou valentes fortes para ajudá-lo? Não. Deus levantou apenas um homem chamado Neemias. Só um homem. Diz para a pessoa que está ao teu lado: Deus levantou só um homem chamado Neemias. Neemias, ele era uma pessoa comum que servia como copeiro do rei da peste. Neemias, ele servia ao rei ímpio, ao rei a qual vivia no pecado, vivia na imoralidade, na sensualidade e na ausência de Deus. Era onde Neemias estava servindo.
cristão viver em uma sociedade pecadora sem se contaminar? É possível. Neemias, ele servia ao rei da Pérsia. Ele servia a um reinado onde tamanho era o pecado, era a moralidade, era a sua sensualidade, era a ausência de Deus. Mas Neemias permaneceu firme na sua caminhada com Deus. Neemias permaneceu firme. Quantas pessoas que estão dentro da igreja, quantas pessoas que quis servir a Deus, mas ele não consegue manter a sua intimidade com Deus. Muitos até sentam na roda dos escarnecedores para zombar da sua própria fé, para zombar até do seu próprio irmão. Quantas pessoas dentro da igreja que agem dessa forma, enquanto a Bíblia fala que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios e nem nas rodas dos escarnecedores. Mas quantos estão lá, zombando da sua própria fé, falando da sua própria igreja, ridicularizando os seus próprios irmãos em Cristo. Mas Neemias, ele foi diferente. Neemias, quando ele ouviu falar que Jerusalém estava destruído, ele ficou extremamente triste. Ele ficou extremamente triste, sem força para fazer qualquer coisa. Mas este fato que veio sobre Neemias foi uma ferramenta para ele buscar mais ainda a Deus. Esse fardo que veio sobre Neemias, que entrou no seu coração, fez com que ele passasse a maior parte do seu tempo orando, jejuando e estudando a Bíblia. Está na Bíblia. Se você estudar, você vai ver isso. Essa dificuldade que veio sobre Jerusalém foi um fardo para Neemias, para ele não desistir, mas para passar a buscar a presença de Deus em oração, em jejum e em estudo da palavra. Neemias estudou a palavra de Deus com intensidade, buscando entender o porquê de tudo aquilo tem acontecido. Até o tempo certo, Deus ele abre a porta de uma reforma total em sua vida. Olha para a pessoa que está tendo lá, as lutas não é para te fazer parar. Neemias ele poderia até ter parado, mas a destruição de Jerusalém, a destruição dos seus parentes, a destruição dos seus familiares, fez com que ele se aproximasse mais ainda de Deus, em oração, em jejum e na leitura da palavra. Ele orou, ele jejuou até o tempo certo que Deus abriu uma porta de reforma sobrenatural. Aí Deus chega para Neemias e coloca lá no coração dele, olha para cá, a vontade de reconstruir a cidade. Sabe quando ele conseguiu isso? Orando, jejuando, lendo a Bíblia e
pedindo a direção de Deus. Aí Deus coloca no coração de Neemias: eu vou construir os muros de Jerusalém. Aí Neemias recebe a resposta de Deus. Deus coloca no coração dele o desejo de reconstruir a cidade. E logo que Neemias encontrou-se com algum sobrevivente daquela tragédia, ele começou a pregar, ele começou a falar do Deus vivo, e ele começou a pregar e diz: Deus colocou no meu coração o desejo de restaurar os muros. Aí o povo começou a voltar-se para Deus. O povo começou a se arrepender dos seus pecados, e quando o povo começou a se arrepender dos seus pecados, houve um avivamento espiritual na nação de Judá. Houve um avivamento que o povo começou a despertar para buscar a santidade de Deus. Agora você me pergunta: pastor, aonde que foi Neemias conseguiu tanta força, tanta autoridade espiritual para fazer as pessoas voltar a priorizar as coisas de Deus? Será que ele aprendeu com o rei da Pérsia, o seu ex-patrão? Não. Será que Neemias ele aprendeu isso no seminário de teologia? Não. Neemias recebeu essa autoridade e ousadia de joelho, em oração, em jejum e no estudo da palavra de Deus. Ele não sabia o que fazer, a não ser depender totalmente de Deus. Nós, como igreja, temos que sempre depender da misericórdia de Deus. Os muros de nossa vida têm que estar protegidos, o nosso espírito, para que Satanás não venha encontrar brecha. Olha para a pessoa que está ao teu lado: os teus muros têm que estar protegidos. A tua vida espiritual tem que estar protegido. Quem domina o teu território? Diz para a pessoa que está do lado: quem é que domina o teu território? Para que haja um território protegido, é necessário muita vigilância, é necessário muita oração. Você quer dominar o seu território? Aprenda em primeiro lugar a fechar as brechas. Aprenda a fechar as brechas. Neemias, quando ele estava restaurando os muros, ele não estava preocupado com as portas, ele não estava preocupado de colocar uma porta mansaraduca, ele não estava preocupado de colocar uma porta veneziana invernizada, não, ele estava preocupado de tampar as brechas do muro. Sabe por quê, irmão? Porque Satanás, ele não entra pelas portas, ele entra pelas
Então Neemias não se preocupou de colocar a porta, e sim tampar as brechas dos muros. Quantos cristãos, olha para cá, que estão na igreja, que canta na igreja, que até prega na igreja, mas o seu território é dominado por Satanás. Quantas pessoas estão na igreja que canta, diz que é crente, mas quem domina o seu território não é Deus, e sim o inimigo de suas almas. Me explica, pastor, vou explicar. Você está cantando, Filho do homem me libertou verdadeiramente. Você chora, você pula, você canta. Aí quando chega em casa, começa a brigar com a mulher, começa a brigar com o homem. A sogra não se entende com a nora não se entende com a sogra. Os pais, ele não entende mais com os filhos. Os filhos não se entendem mais com os pais. Sabe o que é isso? Território aonde Satanás habita. Sabe por quê? Porque não consegue tampar as brechas do seu território. Mateus capítulo 26, verso 41, a Bíblia vai estar nos revelando: orai e vigiai. Orai e vigiai, para que não caia em tentação. Muitos crentes oram demais, mas vigiam de menos. Muitos crentes oram de manhã até de noite, mas quando pisa no pé dele, ele quer bater. Oram demais e vigiam de menos. A Bíblia fala: orai e vigiar. Tem que estar os dois juntos. Aí o camarada ora, a mulher ora. Aí quando pensa, não vigia, perde a bênção, porque o inimigo, ele acha uma brecha na sua vida espiritual. Uma coisa que nós não podemos esquecer, irmão, é que Deus, ele tem que governar o primeiro lugar no nosso território, seja na igreja, seja em casa. Ele tem que dominar o nosso território. Salmo 127: se o Senhor não edificar a casa, em vão é que constrói. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Deus só vai guardar o nosso território contra o nosso inimigo quando nós perseverar na oração e tampar as brechas do muro. Quem domina o teu território? Quem domina o teu território é Deus ou é o inimigo? Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, verso 28. Examine-se, pois o homem a si mesmo. Ah, pastor, mas o homem não é nem santo da ceia. Examine-se a si mesmo. Quem domina o teu território? Você vai examinar a si mesmo. Faça uma análise da sua vida.
Na sua casa tem briga, tem ciúme, tem falta de perdão, tem mentira, tem dizimidício, tem fofoca, tem tudo isso. Então é obra da carne. E aonde há obra da carne é território de Satanás. Na tua casa tem paz, tem amor, tem perdão, tem misericórdia, tem graça, tem os frutos do Espírito. Então o teu território é dominado por Jesus. Quem está dominando o teu território? Quem está dominando? Assim como Neemias reconstruiu os muros, o mesmo ocorre com a nossa vida espiritual. A nossa vida deve estar bem protegido com os muros e antemuros. A segurança de uma casa com muro, tranco e porta bem estabelecida em seu devido lugar. Uma casa que ela é bem protegida, ela não tem espaço para ladrão. Tem ou não tem? Assim acontece com a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual tem que estar protegida. Como é que a vida espiritual se torna protegida? Quando eu tenho as armaduras do Espírito de Deus. Efésios capítulo 6 vai falar sobre isso. O crente ele tem que estar com as armaduras, o capacete, a couraça, o sapato, a espada, tem que estar protegido, para que Satanás não venha encontrar brecha para destruir as nossas vidas espirituais. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Satanás não brinca. Diz para a pessoa que vai falar: tu não brinca de ser crente, tá bom? Porque Satanás ele não brinca de ser Satanás. O inimigo ele não brinca de ser inimigo. Ele não está preocupado com quem está lá fora, não. Ele não está preocupado com quem está drogado, porque quem está drogado está na mão dele. Ele não está preocupado com quem está na sarjeta, porque quem está na sarjeta já é dele. Ele está preocupado de me tirar da presença de Deus. Ele não está preocupado com quem está lá fora, porque quem está lá fora já está na mão dele. Já. Você sabe qual é a preocupação do inimigo? É com as nossas vidas. Aí ele vai procurar: a fulana ora e o ciclano não ora. O fulano, a fulana vai para a igreja, mas o fulano não vai. Então Satanás ele vai observar assim, vai procurar brecha. E aonde ele encontrar uma brecha, ele entra. E quando ele entra, ele não brinca. Ele não brinca. O que é que Deus está querendo falar para nós, irmão? Para nós edificar os muros, tampando as brechas. Está tendo briga dentro de casa? Tem que ter uma reconciliação urgente. Está tendo problema dentro de casa? Os pais com os filhos, a esposa com o esposo, está na hora de tampar as brechas para que Satanás não entre.
Porque crente com crente brigando, esse território é do diabo. Casal de crente, família de crente, pai, filho, mulher, todo mundo crente, e a casa parece um inferno. Esse território não habita a presença de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque aonde tem a presença de Deus, Satanás ele pode tentar, porque ele é atrevido, ele pode tentar trazer discórdia, mas ele cai por terra, porque uma casa que o território pertence ao Espírito de Deus, ele bate só na porta e ele vai ver o brilho, ele vai ver o brilho do Espírito Santo, ele vai ver a paz, ele vai ver a alegria, ele vai ver o amor, ele vai ver a misericórdia, e diz: aqui não tem vaga para mim. Sabe por quê? Porque o seu território está protegido por Deus. Pastor, lá em casa, a mulher é o ciúme de mim, eu é o ciúme da mulher, e aquele negócio todo, e o diabo pode começar a repreender isso a partir de hoje, irmão. Porque se na tua casa está tendo desconfiança, está tendo intriga, está tendo contenda, alguma coisa está errada lá dentro. Tem algum demônio debaixo da cama, tem algum demônio dentro do guarda-roupa, tem alguma coisa por lá, porque não pode. Aonde tem crente adorador, o diabo ele fica de longe. Não pode. Crente que não consegue, não, eu estou falando, olha para cá, eu estou falando de famílias cristãs, não estou falando de a mulher crente e o marido não estou falando isso, que é quase impossível uma família que só um é crente não ter uma perturbação lá, é quase impossível, porque é uma pessoa só orando contra 10 demônios, é uma exceção. Eu estou falando de casas que a maioria são crentes. E o casal não consegue se entender, os filhos não conseguem se entender, a sogra não se dá com a nora não se dá com a sogra, e é uma confusão no inferno. Esse território não pertence a Deus. Para que o Senhor venha dominar o nosso território, eu tenho que tampar as brechas. Eu tenho que tampar as brechas. Eu tenho que edificar os muros. Se está acontecendo algum problema na família, vamos conversar, para que Satanás não venha ter a oportunidade de destruir a nossa família. Pastor, como é que eu faço para reconstruir os muros da minha vida? Nós temos que crucificar a nossa fraqueza na cruz de Cristo. Nós temos que crucificar a nossa fraqueza na cruz para vivermos pelo poder de Deus. Neemias, ele tinha tudo para desistir, para não fazer nada, mas aonde foi que ele encontrou força? Em Deus. Hoje o crente, ele passa por dificuldades, aí ele não quer vir para a igreja. O crente hoje, ele está doente, ele não quer vir para a igreja. Aí onde é que ele vai? Vai para casa, fica em casa, não vem adorar, não vem buscar, não vem orar. Aí essa pessoa fica vulnerável aos ataques do inimigo. Porque sabe onde é que nós vencemos as nossas vitórias? Na presença
presença de Deus. Sabe onde é que nós conquistamos as nossas vitórias? Na cruz de Cristo. Pastor, como é que eu faço para reconstruir os muros da minha vida? Buscando a união no Senhor. Salmo 46. O Senhor é o nosso socorro bem presente. O Senhor, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é um refúgio para aqueles que nele creem. Fica de pé. O Senhor, Ele é um refúgio para os que fazem como Neemias. Deus levantou uma pessoa para fazer a diferença, para edificar os muros. Deus nessa noite Ele quer levantar os Neemias para reconstruir os muros da tua vida, para reconstruir os muros da tua casa, para reconstruir os muros do teu relacionamento. Deus, Ele quer levantar você para reconstruir os muros da sua família. Então eu convido a você a tampar as brechas. Diz para a pessoa que está ao teu lado: vamos tampar as brechas. Vamos tampar as brechas. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Eu quero convidar a você para vir aqui na frente. Vem para cá toda a igreja. Eu quero orar com você. Quem sabe você está aqui, mas o teu território parece estar sendo dominado por uma força que não é de Deus. Mas Deus nessa noite, nessa noite Ele vai levantar você para edificar os muros da tua casa, os muros do teu ministério, os muros da tua família, os seus muros espiritual. Deus quer levantar você nessa noite. Então eu convido a você a fechar os seus olhos. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Deus vai te visitar nessa noite. Oh, aleluia. Oh, Espírito de Deus. Senhor, entra nessa noite, Senhor.
o poder, meu Pai, sobrenatural na vida dessa pessoa. Meu Deus, que aonde houver alguma ação de Satanás, alguma ação do inimigo que tenta parar, que tenta destruir, que tenta destruir, meu Pai, essa pessoa, eu quero repreender essa noite, eu quero repreender essa noite, eu quero repreender essa noite, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Senhor, eu quero ministrar sobre essa pessoa uma nova história. Eu quero profetizar sobre essa pessoa uma restauração no céu, uma restauração de Deus poderosa da tua parte, em nome de Jesus. Meu Pai, se existe nessa noite algum trabalho, meu Pai, que está atrás, que esse mal agora, que esse mal agora, que esse mal agora, que esse mal agora venha ser repreendido, venha ser repreendido, venha ser repreendido, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Jesus. Essa jovem que veio aqui, Senhor, glória a Deus, pode segurar bem baixinho, segura o filho. Eu estava orando enquanto o grupo estava louvando, ensaiando aqui à tarde, eu ficava dentro desse quarto aqui, em espírito, e orando pelas pessoas da igreja. E Deus, Ele me fez falar no meu coração, me mandou direcionar a você. E Deus manda dizer para você, jovem, que muitos olham para ti e acham que você não passa por nenhum tipo de problema. Mas só Deus conhece o que tu tem passado dentro do teu íntimo, o que passa dentro do teu coração, que você não conta a ninguém. Mas eu, o teu Deus, tenho contemplado tudo o que tu tem passado. Deus, Ele manda dizer para ti que tu é uma escolhida dele desde o ventre de sua mãe. E Deus ainda manda dizer para ti que Ele tem saudade de ti na época que tu cantava como criança. Deus mandava dizer para ti que os teus louvores que tu cantava quando criança chegava diante de minha presença. Mas algo durante a sua caminhada fez com que você se distanciasse de mim, diz o Senhor. Mas Deus manda dizer para ti que não adianta fugir, porque para onde tu for, os teus olhos vão estar sobre ti como chama de fogo. Deus, Ele trata você como a menina dos seus olhos. Deus, Ele olha para ti de uma forma tão especial que Satanás, ele é sabedor disso. Ele já tentou várias situações para destruir a tua vida, mas eu, o teu Deus, não permito, porque tem uma obra a realizar na tua vida. Aleluia! Oh,
Cira Corada. Deus manda dizer ainda que o que Ele vai fazer na tua vida, por meio do dia, muitas pessoas não vêm até a minha presença, diz o Senhor teu Deus. Deus, Ele vai te levantar de uma forma tão especial, que muitos vão olhar para ti e vai ver a presença do Eterno em tua vida. Eu não sei como é que toca a tua vida diante de Deus, mas Deus manda dizer para ti que Ele tem pressa em trabalhar na tua vida. Você pode receber isso, Senhor? As palmas de ao Senhor. Pode ficar aqui, fica aqui. Eu preciso compartilhar com vocês. Quando a gente estava vindo para a igreja, dentro do carro, eu estava ouvindo o testemunho de uma cantora muito famosa. E essa cantora se chama Vanilda Borges. E ela estava falando, sabe o quê? Que durante a pandemia, ela cantava muito aquele louvor. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras ele vai. Aí sabe o que foi que aconteceu? Ela disse que ela cantava no dia, outro dia, a notícia que aparecia nas televisões é que tinha morrido não sei quantas pessoas. Aí ela disse para Deus: eu não vou mais cantar essa música, eu não vou mais cantar. Irmãos, esse testemunho ele me edificou tanto. Ele me edificou tanto, porque muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade. Só que quando a gente é chamado pelo Senhor, a gente não faz mais a nossa vontade, a gente faz a vontade de Deus. Aí sabe o que foi que aconteceu? Ela teve um AVC em dezembro. E ela perdeu a voz. E o médico chamou o esposo dela para levar ela para casa e disse: você está preparado para levar a sua esposa de volta? Porque ela não vai mais falar. Então, cada um que esteja aqui nessa noite, que ouviu essa palavra, peça para o Senhor guardar o maior território, o território mais importante que nós temos, é a nossa mente. É a nossa mente, onde o inimigo ele tem trabalhado. Muitas pessoas com a mente vazia. Existe um ditado popular que diz que mente vazia é a oficina do inimigo. Então que o Senhor possa guardar as nossas mentes nesse mundo tão mau. Nós estamos num mundo tão cruel. Você está dando amor e você só leva pedrada. É um mundo tão cruel que você está dando o seu melhor e as pessoas não conseguem entender porque o inimigo cega o entendimento. Então você precisa pedir muito a Deus para te dar estrutura, para guardar a tua mente, porque o inimigo ele vai dizer assim: olha, não canta mais não, porque o teu louvor não está servindo de nada. Não prega mais não, porque a tua pregação não tem unção. Ele vai dizer: olha, não vai mais para o círculo de oração, porque não tem mais jeito. Ele vai dizer: não ora mais pelo teu casamento, porque o teu casamento já está decretado a falência. Porque ele vai colocar isso na nossa mente. Mas que nessa noite o Senhor possa proteger as nossas mentes com um capacete da salvação. Aleluia. Não espere o Senhor te colocar no leito, como ele fez com minha irmã. Foi preciso ela ter um AVC para ela entender que ela não foi chamada para fazer a vontade dela, mas a vontade de Deus. Aleluia.
quando a gente fica de olho aberto, a gente não consegue se ligar porque o menino corre, porque a pessoa fala. Então é preciso que nós venhamos nos ligar, igreja. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Está apertando assim, ó. Só quem está ligado está entendendo. Só quem está na videira está entendendo os sinais. O Senhor tem dado sinais para a sua igreja. Então, aleluia, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Porque hoje pode ser o nosso último culto. Hoje pode ser a nossa última chance de dar ao Senhor, aleluia, a nossa melhor adoração. Aleluia. Glória a Deus. Você pode receber essas palavras, as palavras do nosso Senhor. Missionário, dê um abraço nessa jovem aqui, viu? Dê um abraço nessa jovem, tá bom? Glória a Deus. Pode sentar no nome de Jesus, pode sentar. Pode sentar. Glória a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus.